Boa tarde, gente. Meu nome é Marlene, eu moro na Suíça e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo uma pergunta de uma pessoa que me perguntou se eu voltaria a morar no Brasil. Hoje eu voltaria a morar no Brasil se for preciso. Eu volto. Não é igual agora tem esse problema da Ucrânia com o Putin, agora tem esse problema do Irã com Israel, né? E aqui na Europa já teve duas guerras, né? Então, assim, a Europa está sempre, infelizmente, no meio dessas confusões, pela questão até mesmo geográfica, né? O europeu mesmo ele faz tudo para evitar problema. Então, se fosse preciso, eu voltaria a morar no Brasil, mas hoje eu acho muito complicado, porque o famoso jeitinho brasileiro de que o brasileiro é o melhor ser humano do mundo, eu amo, que o Brasil é maravilhoso, mas aqui fora o pessoal é muito correto com as coisas, o pessoal é muito certinho. A lei do Gerson aqui, que é a lei do jeitinho, não existe. A lei de um está querendo tirar vantagem em cima do outro é muito raro, né? Igual eu vou dar um exemplo para vocês. A última vez que eu e meu marido estivemos juntos no Brasil, nós alugamos um carro na locadora. Já alugamos daqui para lá. Quando nós chegamos lá, já tínhamos feito seguro, tínhamos feito tudo. Mas eu não controlei os pneus do carro, eu controlei tudo, mas não lembrei de controlar o pneu. E aí era pneu recalchutado, que aqui na Europa isso não existe. Aqui não existe pneu recalchutado. Aqui não existe nem câmara de gás. Aqui ninguém fica calibrando o pneu, ninguém fica colocando gás em câmara de pneu. Não existe isso aqui, sabe? Outra coisa que eu não vejo ninguém fazendo, controlando óleo e água. Não vejo ninguém fazendo isso aqui, controlando óleo e água. Ninguém. Porque quem faz isso aqui é o mecânico. Que aqui de tanto em tanto tempo você tem que pegar seu carro e levar e controlar. No Brasil, por exemplo, você corre o risco de levar seu carro, deixar no mecânico, o mecânico controlar essas coisas, pagar ele não controlar seu carro, fundir o motor. Isso aqui, isso não acontece. Entendeu? Aí vamos voltar lá nos pneus. Aí o pneu, nós fomos para passear, eu nem lembro mais aonde, numas cachoeiras famosas que tem lá perto de Belo Horizonte. Ai, não lembro o nome da cachoeira. E aí, na volta, quando nós paramos o pneu, na porta da casa de uma amiga, fomos tomar um café, nós escutamos um barulhão danado, mas nem pensei em nada. Daí a pouco bate alguém no portão e fala com a minha amiga, dona da casa, assim: ô fulana, olha, o pneu do carro da sua visita estourou. Aí meu marido olhou para mim e falou: como é que é? O pneu estourou. Como assim um pneu estoura? E a gente estava andando nas BR, pensa se esse pneu tivesse estourado a 80, 90, porque meu marido só anda na quilometragem que tiver na rua. Se tiver escrito 90, ele só anda 90, se tiver 80, só 80, se for 20, ele só anda 20. Pronto, acabou. Mas nós fomos para uma cachoeira, eu esqueci agora o nome, a direção dessa cachoeira, e que tem muita pousada, muita coisa. E aí a gente estava a muitos quilômetros por hora na BR com esse carro. E um carro zero bala que nós tínhamos alugado. Aí quando nós chegamos lá fora, estourou. Nós tínhamos ouvido o barulho, né? Mas não sabia que era um pneu. Quando chegou lá fora, meu marido fez foto, enfiou a mão assim no buraco da roda. E aí, resultado é que nós tivemos que pagar R$ 400 por esse pneu. Porque tinha tudo nos contratos e no seguro, tudo, menos falando do pneu. E eu, como já morando aqui há muitos anos, aqui o pessoal nem coloca, não tem câmara de gás no pneu, não tem calibragem de pneu. Nem lembrei, porque no Brasil toda hora a pessoa para um carro, vai lá no posto, controla a água, controla óleo e controla se o pneu está com gás chutando o pneu, que eu lembro muito bem disso, né? E aqui fora ninguém faz isso. Aí não, nós fomos olhar o seguro, fomos olhar tudo, não estava incluído. Era um pneu recalchutado, um pneu que eles pegam um velho e passam um negócio nele, que aqui fora isso é proibido. Você não vai ver aqui na Europa, você não vai ver um pneu desse nunca. Eu nem lembrava que existia esse tipo de pneu mais, por isso que eu nem controlei esse pneu, porque eu não lembrava mais. Aí meu marido falou assim: como é que é? Isso é permitido aqui no Brasil? Quer dizer, um país que tão evoluído, né? Pneu recalchutado. E aí uma locadora que te aluga um carro, um pneu recalchutado, perigando você estar na BR, aquele negócio explodir, igual explodiu, graças a Deus, já
parado na porta da minha amiga. Quer dizer, isso é considerado falcatrua aqui fora. Isso não acontece aqui fora. Então tem muitas coisas que acontecem dentro do Brasil que quando eu chego no Brasil, eu fico horrorizada. Sabe? E são várias pequenas coisas que para o brasileiro está tudo dentro da normalidade. E aí quando você acostuma a morar muitos anos aqui fora, você acha difícil isso. Quer ver outra coisa que eu acho super estranho? Por exemplo, a gente gosta muito de fazer churrasco, né? Quando está no Brasil e tudo, a gente acha a carne deliciosa no Brasil. E aí a minha amiga falou assim, tem que ver onde que compra. Eu falei, como assim? Não pode comprar em qualquer lugar, não? Ah, não, porque eles trocam a etiqueta da validade, conforme for o açougue que você compra lá, né, nos bairros mais inferiores, né, os bairros menores, né? Eles colocam um produto na carne, que a carne volta à cor como se ela estivesse fresca. Isso é um dos detalhes que eu acho horrível. Por exemplo, quando eu vou no supermercado no Brasil, eu vejo aqueles frigoríficos todo comido pelo ferrugem, cheio de frigorífico para tudo enquanto é lado no supermercado. Eu só não vi isso no BH, mas eu acho que até no supermercado chique que tem na Savassi eu vi. Agora dessa vez eu não vi não, mas da outra vez eu vi. Frigorífico cheio de carne, frigorífico cheio de coisa congelada, os frigoríficos tudo comido de ferrugem. Que aqui você entra no supermercado aqui, o supermercado está brilhando, brilhando. Os frigoríficos, qualquer coisa estão trocando. E aí como é que deixa aqueles frigoríficos no supermercado tudo comido de ferrugem? Né? E o povo abre aqueles frigoríficos e pega aqueles negócios. Assim, várias pequenas coisas que hoje, quando eu estou no Brasil e que eu passo 2, 3 semanas, eu dou vontade de sair correndo do Brasil, gente. Nossa, quando eu vou almoçar, por exemplo, num restaurante lá no shopping, que o povo tá cada um falando mais alto que o outro, um barulhão, sabe? Assim, não tem silêncio, né? Amo o Brasil, amo. Mas, gente, depois que você acostuma aqui fora, que você vê esse barulhão, nossa. Você quer ver outra coisa que eu acho especial? E aí meu marido é que me falou, não foi nem eu que notei, é o fato que todo mundo no Brasil tem geladeira em casa, às vezes tem 2 geladeiras em casa, mas nem muita gente tem frigorífico, né? E aí meu marido fala assim, Marlene, como é que eles compram como é que eles abrem essa geladeira 30, 40 vezes por dia, tirando comida, e isso aí dentro não estraga tudo, como que fala? Não pega bactéria, se eles só tem esse frigorífico pequenininho aí dentro dessa geladeira. E normalmente são frigoríficos pequenos e lotados de carne, né? Como isso não contamina tudo. Outra coisa, a água e a luz no Brasil eu acho caríssimo, caríssimo. Pelos preços que o pessoal fala, caríssimo. Aqui fora, pelo menos aqui na Suíça, o povo, tem muita gente brasileira que fica aqui e reclama muito, mas, por exemplo, quando eu morava sozinha, eu pagava 80 francos por mês de luz. Mas, em compensação, aqui na Suíça, o meu fogão era elétrico. A água que é a base esquenta a base de energia. Você usa máquina demais da conta, tudo é feito com máquina elétrica. Tudo é a base de máquina elétrica. Né? Se esse povo que um dia tiver um apagão, não sei como é que eles vão fazer, porque tudo eles dependem de energia. E aí eu acho que seria como se fosse hoje, vamos colocar aqui hoje R$ 600. Mas eu uso airfry, eu uso máquina para fazer pão, tudo enquanto é máquina, cozinha é pura máquina, gente. Quase que você tem que fazer. Tem umas máquinas agora que você pode fazer o negócio quase sozinho, coloca o material lá e sai quando você voltar para pronto. Então a gente usa máquina demais a conta aqui para tudo, nas cozinhas, para tudo. E no Brasil o povo não usa muito máquina nas cozinhas igual a gente usa aqui. Né? E aí eu acho energia muito caro no Brasil. Minas Gerais, porque minha irmã fala que Espírito Santo não é tanto como Minas Gerais. Então assim, o custo de vida no Brasil é muito alto. Né? Amo o Brasil, gente, amo. A minha vontade é ir para o Brasil todo dia, mas falo com vocês, depois de 2, 3 semanas, eu já estou com vontade de voltar para trás. Porque, primeiro o silêncio, vocês estão ouvindo esse silêncio aqui, vocês estão ouvindo, às vezes um menino gritar o outro, mas
É raro e é um silêncio dentro dessa Suíça incrível. Hoje é segunda-feira, nós estamos entrando já nas férias, né? Junho, já está começando a entrar em férias. E por isso que vocês não estão ouvindo barulho a mais, mas não tem quase barulho nenhum. Então hoje eu voltaria para o Brasil se precisasse. Mas tem muita diferença na cultura brasileira que hoje eu acho horrível. Por exemplo, em frente à casa da minha irmã, construíram um prédio em frente à casa da minha irmã. Acabaram construindo 5 prédios em frente à casa da minha irmã, era uma chácara. E aí, não construíram estacionamento para esses prédios. E aí hoje, ali no quarteirão da minha irmã, quase não tem jeito de mexer com os carros, nem chegar carro, nem sair carro. É um verdadeiro problema. Porque o povo que comprou os apartamentos não viu que o pessoal não construiu estacionamento. E aí o que acontece? É um verdadeiro problema no quarteirão da minha irmã, que ainda é final de rua, para chegar e sair com o carro para colocar no estacionamento da minha irmã. E tem controle? Não tem. Porque aqui na Suíça, se você deixa um carro ali na rua, é tudo pago. E para você deixar um carro dormir na rua, você tem que morar naquela rua, ir na prefeitura e pagar hoje, vão colocar 500, 600 francos no ano para você, eles te dão uma placa que você põe dentro do seu carro e você só vai poder deixar aquele carro ali a partir das 20 horas até 6 horas da manhã com aquela placa. Depois você vai ter que pagar, durante o dia você tem que pagar. Não, você não pode deixar ali com aquela placa que você pagou 600. Naquele estacionamento você está pagando só pela noite. Entendeu? Então, assim, aí é um verdadeiro saco na casa da minha irmã, que ela tem um estacionamento, mas para ela tirar um carro lá, muitas das vezes tem que dar confusão lá na rua, porque o povo do predinho ocupa a rua toda, coloca carro ali, aí a polícia podia controlar esse tipo de coisa, quer dizer, o governo podia ganhar muito dinheiro. Eu acho que só do governo controlar o trânsito dentro do Brasil, o governo já ficava milionário, porque, por exemplo, eu fui dirigir lá no Brasil, você no bairro, por exemplo, você não tem como cumprir as normas que você aprende para dirigir. Porque o povo estaciona de um lado e do outro. Aí você tem que andar no meio da rua. Aqui, toda rua, ou tem estacionamento, ou o estacionamento é de um lado, ou o estacionamento é do outro. Sabe? Tem toda uma situação. E isso quando você estaciona, porque você é obrigado a pôr seu carro em outro lugar. E lá no Brasil, assim, tem uma série de regras que você não consegue cumprir, até dirigindo, você não consegue cumprir aquela regra. Porque o povo. E por quê? Porque não tem controle, não tem polícia para controlar, não tem nada para controlar, porque eu acho que é super complicado dirigir. E aí o pessoal fala assim, não vou dirigir na Europa não. Aí eu falo assim, quem dirige no Brasil, dirige na Europa. Porque primeiro, a Europa é toda sinalizada, é tudo muito bem sinalizado, e o povo cumpre, porque se não cumprir, vai no bolso, e se ir no bolso só não deu certo não, vai para o tribunal, e se só no tribunal que você vai pagar o olho da sua cara não deu certo não, eles te joga atrás das grades e pronto, acabou. Então assim, para voltar a morar no Brasil hoje, igual por exemplo, eu vejo aquele pão que o pessoal come no Brasil, né? Que é o pão de sal. O pãozinho de sal, o pãozinho de sal. Gente, não existe no mundo, nem o pão francês na França, não é aquele pão do Brasil. Aquele pão do Brasil, você pega nele assim, ele quebra todo e cai todos os pedaços. Aí você fala assim, o que é isso? Aí a pessoa fala assim, isso é o bromato. Isso é um produto que é até proibido por lei e todo mundo, toda padaria usa aquilo. Aí o pão fica bonito, o pão de sal, o pão francês. Quando você vai comer o pão francês, o negócio quebra todo, desmonta tudo, suja tudo. E o povo compra aquilo e come aquilo. E aquilo é um produto que diz que é proibido usar aquele produto, quer dizer que ninguém controla aquilo. Aí eu chego no Brasil, eu vou comer um pão, eu prefiro pão de queijo. Porque pão de sal, ou eu como aqui na Suíça, ou eu como na França, que é o pão francês. Porque uma hora dessa, eu vou ver, esse ano ainda eu já quero ir na França. Quando eu for na França, eu vou fazer um vídeo comendo um pão francês e fazendo assim com eles, para você ver que não vai cair nada. No Brasil, você pega um pãozinho francês, o negócio desmonta. Como é aquilo? E ninguém controla nada. Então, aí depois, quando você vem viver na Europa, que você acostuma com certas coisas,
e que você acostuma com certas qualidades que a gente tem aqui, e o controle da qualidade que o povo tem aqui, você fica desanimado demais. Por mais que a gente ame o Brasil, por mais que o Brasil é maravilhoso, o povo brasileiro é maravilhoso, mas o povo brasileiro passa por muita coisa dentro do Brasil que ele não tem nem noção, porque os que não saem para fora do Brasil não tem nem noção do que ele passa dentro do Brasil, sabe? E aí você se torna exigente, né? Você começa a desejar morar no Brasil, todo mundo deseja, porque o sonho de todo brasileiro que sai do Brasil é fazer a América e ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Mas aí quando você pensa e que você começa a se habituar com o ritmo do povo aqui fora e com o ritmo de como funcionam as coisas aqui fora, aí você desanima. Aí você vai só pensar, assim, o seu desejo de morar no Brasil vai só ficando longe. No fundo, todo brasileiro quer voltar para o Brasil. Todo brasileiro ama o Brasil. E os brasileiros são o melhor povo do mundo. Mas tem muita coisa que o brasileiro faz dentro do Brasil que não é porque ele é ruim, é porque a cultura é essa, é porque ele é acostumado a fazer isso e pronto, acabou. Sabe? Mas aí você conhece outra cultura, ai gente, aí sua vida fica um problema, porque aqui fora você é estrangeiro, no Brasil você é estrangeiro, você começa a achar muita coisa complicada, você começa a achar difícil, alguém contou, por exemplo, aquele negócio que o pessoal clona os cartões de crédito no Brasil, né? E de repente você está cheio de problema no Brasil com cartão de crédito clonado e tudo. Aqui na Suíça, por exemplo, não existe. Aqui, a minha amiga foi para o Rio de Janeiro, uma alemã, foi para o Rio de Janeiro, isso há quase 20 anos atrás. E aí, dentro do aeroporto, no Rio de Janeiro, ela resolveu usar a carta dela para tirar um dinheiro, porque ela estava indo para Florianópolis e ela não tinha real. Dentro do aeroporto do Rio de Janeiro, na época Galeão, que hoje não sei se chama Galeão ainda, ela tirou dinheiro no caixa eletrônico e depois foi comer com o menino dela. Ela tinha um menino de 3 anos, e de lá ela esperou, pegou o avião e foi para Florianópolis. Quando chegou em Florianópolis, ela mexendo na conta dela, eu não me lembro mais como nem porquê, ela descobriu que ela já estava, já tinha gastado tipo assim, uns 5.000 francos da carta dela no Rio de Janeiro. Ou seja, no terminal de fora do corredor do aeroporto do Galeão, eles clonaram o cartão dela. Aí quando eu vou no Brasil, eu levo um cartão de valor baixo, que eu posso usar em qualquer lugar. A vantagem aqui, o banco viu que não era ela, o banco viu que ela conversou com o banco, ela já tinha pegado o avião e ido para Florianópolis, ela mandou tudo para eles aqui. Eles mandaram um dinheiro, o banco daqui mandou um dinheiro para ela no Western Union, em Florianópolis, não deixou ela na mão e nem nada. E no Brasil acontece coisa com os bancos que o brasileiro fica a Deus dará, sem defesa, sem nada, e fica tudo por isso mesmo. Então, assim, penso em voltar para o Brasil? Penso. Se for preciso, volto. Amo o Brasil? Amo. Eu e todo brasileiro que está fora do Brasil, todos nós, amamos o Brasil. Entendeu? A gente não vai deixar de amar o Brasil nunca, mas só volto se for preciso. Se não for preciso, não volto. Porque aí a comodidade de viver aqui fora, a tranquilidade que você usa seu cartão nos restaurantes, não tem perigo de ser clonado. Gente, tem gente desonesta aqui fora? Tem. Mas 90%, vamos colocar aqui 80%, pelo menos, vamos falar da Suíça, que é onde eu moro. 95,95% do suíço é honesto. Então, assim, e tem muita coisa que o povo brasileiro faz dentro do Brasil, e que a sensação que eu tenho que ele faz nem é porque ele é ruim, não, é porque ele quer ganhar um ali extra e tudo, mas se ele encontrar alguém ali na frente, aquele mesmo que ele tirou o lucro de alguém ali, que ele, né, aproveitou de um ali, ele ajuda o outro com aquele mesmo dinheiro, entendeu? É um povo, assim, interessante, é o povo brasileiro. Mas se for para me morar no Brasil hoje, se for preciso, se não for preciso, eu não tenho interesse nenhum.
tenho interesse, assim, às vezes, de passar 2, 3 meses no Brasil, tenho. Não sei se isso vai acontecer um dia, né? Se eu vou ter essa condição de fazer isso. Mas eu hoje só moro no Brasil se for preciso. Primeiro, tem aqueles ônibus lá em Belo Horizonte, tem uns ônibus, parece uma carroça. Como é que ninguém organiza aquilo? Como é que a pessoa paga um bilhete de 7, 8 reais para fazer uma corrida num ônibus, que o ônibus parece uma carroça? Não tem conforto, não tem nada. E ninguém faz nada em relação àquilo, né? Tem situações. Eu peguei um Uber no Belo Horizonte, que eu nem gosto de Uber. Eu gosto de pegar mais táxi normal. Eu peguei um ônibus lá na casa da minha irmã para ir para o apartamento que eu tinha alugado, no centro de Belo Horizonte. Gente, o cara saiu correndo da casa da minha irmã, justo o centro de Belo Horizonte, até na Savassi. O cara não olhou um sinal, o cara não olhou nada. Eu falei assim, eu vou chegar viva, se Deus quiser. Quer dizer, o cara não tomou não teve um policial para ver, não teve uma foto tirada do carro do miserável, não teve nada. O cara foi correndo de Contagem até a Savassi comigo, assim, e olha, eu só fui de Uber porque eu tava chamando táxi e o táxi não vinha. Aí minha irmã, vai de Uber mesmo? Aí eu falei, então vou, que é até mais barato, fui. Mas o cara correu de Contagem até a Savassi, a Praça da Savassi, 9 horas da noite, igual um louco naquele carro. Enquanto se fosse nos Estados Unidos, no primeiro, segundo quarteirão ele tinha sido parado. Se fosse aqui na Suíça você não vê polícia não. Quando você assusta, a polícia chega em cima de você. Entendeu? É incrível aqui. E ainda escrito assim, stop, mandando você parar. E aí se você não para, perigo ele atirar na roda do seu carro para você parar, viu? É igual nos Estados Unidos. E você não vê polícia na rua. Né? Igual uma vez, para vocês fazerem uma ideia, uma vez eu estava no barco com o meu ex, no Lago de Bienne. Ele tem um barco lá, numa cidade chamada Landerneau. Não sei se a pronúncia certa é essa. E aí, o que aconteceu? Tem um metro, por exemplo, você vai encostar no cais, tem uma linha para você passar e chegar no cais, no verão. E você não pode vir com um barco na margem do lago, não, porque tem gente nadando ali. Então você tem um perímetro ali que você tem que seguir ele. E o cara que dirige barco na Suíça, ele tem que fazer um curso para dirigir barco, igual curso para dirigir carro. O que meu ex fez? Olhou para um lado, olhou para o outro, não seguiu não manteve a distância da borda do lago onde o pessoal estava na água, veio e passou mais perto do pessoal e atracou. Quando ele atracou, 2 segundos, chegou o barco da polícia em cima dele e falou com ele, o senhor viu o que o senhor fez? Ou seja, né, suponhamos, eu não sei bem explicar, mas suponhamos que seja 100 metros de distância da borda do lago, ele tem que andar naqueles 100 metros, e quando ele vê a linha lá onde está indicada que ele vem para atracar o barco dele, o que ele fez? Ele passou bem assim, tipo assim, uns 5, 6 metros da borda do lago, e ele não podia ter passado. Aí ele riu, né, que ele é suíço, né, suíço-francês. Ele riu e falou assim, foi errado, né? Aí os policiais e agora nós vamos dar uma multa pro senhor. E aí eu, que não conhecia nada, virei pro polícia e falei assim, e o que ele fez? Aí os 2 policiais que estavam dentro do barco me explicou o que ele tinha feito. E aí eu falei assim, como é que vocês viram? Porque eu não vi sinal nenhum seus aqui no lago, o lago enorme, que é o Lago de Bienne. São 3 lagos juntos, o Lago de Bienne, o Lago de Neuchâtel e um outro lago, Lago de Murten, os 3 juntos. Aí ele pegou e me chamou dentro do barco, da lancha da polícia, e me mostrou o radar. Ele tem um radar lá, assim, que mostra tudo. O cara chegou em cima de nós com 5 minutos. Então, e aí pensa eu dentro do Uber em Belo Horizonte. Então hoje, isso é o que eu estou lembrando agora, porque tem histórias que eu posso estar contando para vocês. Então hoje, quando fala assim, eu moraria no Brasil hoje, se precisar. Sim. Se não precisar, não. Tá? Porque a tranquilidade de atender um telefone, a tranquilidade de entrar num táxi aqui sem pensar que ele vai mexer no taxímetro e que eu vou pagar dobrado. Tem uma série de coisas, não estou falando do táxi, mas tem sérias situações assim.
né? A tranquilidade de usar meu cartão de crédito sem saber que ele vai ser clonado, porque se ele for clonado aqui na Europa, a Suíça devolve tudo que tiver sido clonado, devolve tudo, o banco devolve tudo, e não tem problema, não tem que ir para tribunal para fazer isso. E aí no Brasil tem coisa que acontece com o brasileiro que a gente que está aqui fora acha um absurdo. Então, na realidade, o que dificulta para os brasileiros que amam o Brasil, que somos todos nós que estamos aqui fora, e que faz a gente vem para o exterior para ficar aqui, ganhar dinheiro, construir um patrimônio e voltar para o Brasil e curtir o Brasil. Mas isso vai ficando longe. Quanto mais anos vai passando, mais isso vai ficando longe. Porque, por exemplo, teve uma época que eu estava no Brasil e que eu queria comprar um bilhete de Belo Horizonte para Fernando de Noronha. Ida e volta. Eu cheguei lá e eu falei assim, eu vou comprar um bilhete. Gente, eram 5.000 reais um bilhete de avião, ida e volta, de Fernando de Noronha a Belo Horizonte. Né? Aqui, você roda a Europa toda com esse dinheiro quase. Talvez não quando você vai comprar o bilhete na última hora no verão. Mas eu achei caríssimo. Eu acho caríssimo. Por exemplo, eu acho caríssimo comprar um bilhete para São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, 45 minutos. A pessoa, para ir um preço bom, suponho, agora eu estou meio por fora, mas vamos falar do tempo que eu estava olhando. Se eu tivesse que comprar em cima da hora, eu teria que pagar 3.000 reais ida e volta de Belo Horizonte para São Paulo. Enquanto que aqui eu vou para o Porto e volto e pago 1.000 reais ida e volta para o Porto, que dá 2 horas e meia. E como de Belo Horizonte a São Paulo, 45 minutos, de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, 45 minutos, é esses bilhetes absurdamente caros do jeito que é de avião. Aí você mora aqui fora, você pensa assim, eu vou morar no Brasil. Aí quando você começa a ver a diferença, né, do custo de vida e tudo, você dá vontade de morar se o sol está me queimando aqui, gente. Você dá vontade de morar se você tiver precisão. Se você não tiver precisão, quanto mais anos você vai passando, mais você vai desanimando. Né? Vamos falar dos preços dos eletrodomésticos, né? Vamos falar do preço dos telefones. Tudo isso aqui que a gente compra muito mais barato aqui. E tudo no Brasil, tudo é muito caro, né? Ninguém controla, ninguém não entende por quê, sendo que o Brasil é um país que tem fábrica de tudo, né? Então, assim, voltaria se precisasse. Amo demais o Brasil, amo. Sou louca com o Brasil, sou. Mas eu falo com vocês, volto a morar se eu precisar. Se eu não precisar, eu acho meio complicado, tá? Por causa do custo de vida. E aí você chega no Brasil, o pessoal que mora aqui fora pode chegar no Brasil tirando onda porque não está gastando real. Eu moro aqui, se eu for para o Brasil, estou gastando franco. O outro que mora no resto da Europa está gastando euro. Quem mora nos Estados Unidos está gastando dólar. Pode chegar no Brasil achando tudo baratinho. Mas para quem está dentro do Brasil, não é baratinho. Gente, não é baratinho as coisas, né? E aí quando você pensa assim, eu vou morar no Brasil, e aí você vai ter que entrar naquele esquema todo, você vai ter que entrar naquele ritmo de vida dentro do Brasil, que é maravilhoso, os brasileiros é maravilhoso, é tudo. Mas, gente, se precisar, volta, porque é meu país, amo. Ai, quando eu vou de férias, eu amo, mas quando dá 2 semanas eu já tô querendo ir embora. E aí, na hora que eu chego, parece louca. Quando chega no aeroporto que tô vindo embora, quando tá 2, 3 dias para vir embora, já me dá uma tristeza danada. Na realidade, o brasileiro sofre muito, porque é aquele negócio, você é estrangeiro aqui e é estrangeiro fora. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo e falar com vocês. Volto sim, se for preciso, volto. Ah, outra coisa, você fica querendo comprar um apartamento no Brasil, aí você pensa no condomínio altíssimo, altíssimo, que ninguém entende por que existe aquele condomínio altíssimo, sendo que aqui fora você compra um apartamento maravilhoso, por exemplo, em Portugal, ou aqui na Suíça você compra um apartamento maravilhoso, você vai pagar aí como se fosse uns 150 reais, 200 reais no máximo de condomínio.
por cada condômino no Brasil. Quando você fala, eu acho que quem tem apartamento na Savassi deve pagar 2 mil, 3 mil, nem sei quanto que é. Então, assim, tem coisas que acontecem no Brasil que quem está lá não sente, não liga. Mas quem já saiu do Brasil é muito difícil. Mas é o sonho de todo brasileiro que está aqui fora, é voltar a morar no Brasil. O resto podem ficar sabendo. Mas você conhece outra situação e aí não fica fácil. Mas hoje eu não penso em voltar a morar no Brasil. Então essa aí eu queria responder para vocês. E não estou falando mal do Brasil nem nada. Eu sou apaixonada com o Brasil, sou brasileira, sou italiana também, mas sou brasileira. E apaixonada com o Brasil, apaixonada com os brasileiros, apaixonada com a comida brasileira e tudo. Mas a gente sofre quando a gente volta para o Brasil, a gente estranha muito, viu, gente? Tá? Agora eu continuo amando o nosso povo, continuo amando o povo brasileiro, continuo achando o povo brasileiro o melhor povo do mundo e o Brasil o melhor lugar do mundo. Mas eu estou acostumada com outras coisas. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por me assistir, viu, gente? Não fica com raiva de mim, não. Não estou falando mal, não. Eu estou contando para vocês uma história que é real. Tá bom? Muito obrigada.